E ela falou para mim, quando você voltar, você escreva tudo que você ouviu aqui. Eu falei, mas e se eu não lembrar? Ela falou, você vai lembrar, você vai lembrar. E uma outra coisa, eu me lembro que quando eu estava ali conversando com ela, eu olhei e fiquei olhando para um planeta, vamos dizer assim, que tinha, ela falou, é a Terra. Aquilo começou a me sugar, assim, eu queria segurar e acordei na cama. O problema é quando a pessoa não tem discernimento, ela engole o bagaço e acha que é suco. Ou pega suco e acha que é bagaço, porque ela não tem um filtro. Isso ocorre na literatura, na arte, na música, no conhecimento como um todo. Sem discernimento, a pessoa cai fácil em enganação. Ela estava crescendo em direção à caixa de som que estava tocando a música e não para a janela onde vinha a luz. Então, fantástico. É complicado. É bastante significativa essa experiência, trazem grandes evidências. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista, completou 15 anos, mais de 1.000 convidados já passou por aqui. Daqui a pouco a gente completa 16 anos, em março de 2026, 16 anos do programa da estreia do dia 9 de março de 2010. E hoje está de volta aqui, eles que estrearam esse estúdio, estrearam com a mesa pequena, estrearam assim, com água de coco na mesa, roubando a cena. Wagner Borges e Áureo Corrá, bem-vindos novamente. Samuel, legal estar aqui junto com o Áureo de novo, né, cara? Legal. Olha, vamos bater um papo aí bacana sobre o que você perguntar aí pra gente. Maravilha. E você viu o estilo deles, né? Olha só a camisa do Wagner, olha só a faixa da camisa do Áureo. Eu vim para combinar com a dele. Essa daqui tem até o Star Trek aqui, olha. A nave do olha aí, ó. Da Enterprise, né? Enterprise. A Enterprise, nessas conexões. Me diz as más línguas, ou as boas línguas, que vai chegar uma remessa de novas camisas aí. Né? Eu tô esperando, cara. E tô ameaçando o cara que me deu essa aqui. Se não vier a remessa, o karma vai pegar ele bem forte. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre música, sobre assistência espiritual, sobre energias, espiritualidade. Então vamos ser um pouco assim, de conteúdos. Já sabe que vocês estão acompanhando também, o Wagner tem um programa ao vivo toda terça-feira ao meio-dia e teve 2 episódios especiais com o Áureo Corrá, depois vai lá e assiste, que ficou assim, ó. Eles ficaram mais de 2h30, que nem viram o tempo passar. Quase não sobrou tempo para a gente fazer uma gravação aqui por Consciência. Mas vamos lá. Qual a importância de se filtrar o que se ouve, em termos de energia, em termos de música, e também o que é verdadeiramente a música, né? Eu sei que essa pergunta é um tanto quanto abrangente, mas acho que é bom a gente começar com essa abrangência para a gente afinar outros temas assim correlatos, né? Ô Samuel, principalmente na internet, é muito importante discernimento, você filtrar o que você lê, o que você escuta, o que você vê, seja um livro, seja TV, seja internet, você tem que tomar, vamos chamar assim, doses cavalares de discernimento na veia, principalmente a internet, porque tem de tudo, tem conteúdos maravilhosos e conteúdos bem pesados. Aliás, reflete muito o ser humano, que tem altos e baixos. Nós, como humanidade, temos um monte de coisa legal e um monte de coisa estranha. A internet reflete isso, só que muita gente consome conteúdo sem filtrar. Igual você, por exemplo, chupar uma laranja, né? Você chupa e joga o bagaço fora. Por exemplo, você pegou o suco e jogou o bagaço fora. O problema é quando a pessoa não tem discernimento, ela engole o bagaço e acha que é suco. Ou pega suco e acha que é bagaço, porque ela não tem um filtro. Isso ocorre na literatura, na arte, na música, no conhecimento como um todo. Sem discernimento, a pessoa cai fácil em enganação, seja de fora, seja dela mesma. Uhum. E a música, esse filtro? O que é a música? Depende muito do... Você pode ter muitas respostas, Samuel. Depende do tipo de músico que está fazendo a colocação. No meu caso, especificamente, eu sempre fiz uma coligação, para mim, a música e a religiosidade. Em momento algum eu separo a música da religiosidade.
Então, a minha definição de música, ela é bem diferente do que tem hoje na internet, no mundo, porque a música tomou cursos no planeta extremamente difíceis de explicar, alguns estilos até sombrios musicalmente, outros estilos apenas para fundo comercial, ganhar dinheiro, outras para entretenimento cinematográfico. Então, há muitas vertentes hoje, e todas elas estão condicionando pessoas. As pessoas estão ouvindo. Então, o que é a música? Na minha visão, a música é um caminho espiritual. E esse conceito não é meu. Até meados, depois, assim, passando da Idade Média, a música fazia parte de todos os rituais religiosos. Por mais longínquo que você vá buscar um ritual, a música está presente. Então, ela faz parte do caminho espiritual. A pessoa que ouve música, ela pode dizer que no momento em que ela está escutando música, para mim dar uma definição para as pessoas entenderem, vamos dizer, quase um exemplo. É como se você estivesse orando. É como se você estivesse em meditação. Quando você escuta, por exemplo, um Requiem de Mozart, vamos pegar lá na música clássica, lá atrás, na música barroca, vamos pegar as 4 estações do padre Vivaldi, que era padre. Pega aquilo ali, você sente a força da natureza. Mas não dessa natureza física, e sim da energia da natureza em ação. Quando você ouve, por exemplo, o movimento que é o inverno, tem um pedaço que o violino representa os pingos da chuva caindo. Não é os pingos da chuva no sentido pingo de chuva, é no sentido da energia que aquilo tem. Então, quando você consegue adentrar a energia dessa música, você percebe, você ganha uma nova percepção da natureza. Então, em resumo, a música, quando ela é verdadeira, como eu costumo dizer, a música verdadeira, aquela que vem realmente do mais profundo do ser humano, ela é libertadora. Vou até pegar esse gancho, e gostei também nesse sentido de fazer 2 perguntas, já que estamos com 2 convidados, porque elas se complementam, né? Você falou de verdadeira. Você vê uma diferença entre uma música New Age verdadeira e uma música suave, né? De trazer esse processo, e qual o movimento ou os artistas que vão trazer à tona esse movimento New Age que vai chegar, vai se propagar muito pelo Brasil, pela América, na verdade, e Europa também, para você. E no caso do Wagner, uma pergunta ligada a isso também, porque o Wagner também é sobreentendido em relação à questão da música em si. Qual a diferença que vem entre uma inspiração anímica do próprio indivíduo e aquela inspiração proveniente de seres espirituais? E quais os artistas que você também admira, que você sente que vem no movimento New Age com essas inspirações, e até relata que tem inspirações espirituais? Olha, Samuel, existe o potencial do espírito encarnado, que é o anímico, tá? Então você tem um cara como Oro, ele tem todo o potencial da música nele, já veio com ele. Ele não depende de um mentor espiritual para exteriorizar o que ele já tem enquanto espírito que ele é aqui na matéria. Agora, existe o lado da inspiração. A inspiração não dá nem para classificar intelectualmente uma atmosfera, algo que inspira e que encontra o que já tinha na pessoa, formando um campo, se é que eu posso chamar assim, invisível, de possibilidades, né? Na velha Índia, se falava dos devas da música, que inspiravam os Gandharvas, né, os músicos celestes. Todas as tradições falavam nisso, os gregos também, de que uma inspiração, que não significa mediunidade, né, mas uma inspiração que vem e que entra, você fala, caramba, não sei o que é isso, eu vou fazer. Não tem como explicar, para um terceiro. E na música New Age, o Áureo conhece muito,
A música New Age foi surgindo na década de 70, com alguns músicos, o Stephen Halpern, William Ackerman, que fundaram gravadoras para esse tipo de música da chamada Nova Era na época, que o Áureo, inclusive, chama muito de música visionária, no sentido dela ter uma outra conotação. Na década de 80, deu um boom nessa música na América do Norte, e a gravadora Eldorado, o selo Eldorado, publicou em vinil, na época aqui no Brasil, muitos desses trabalhos. Constance Demby, Rafael, David Arkenstone, George Winston, né, além do William Ackerman e também do Stephen Halpern. Foram surgindo músicos muito fantásticos, alguns tinham base no rock progressivo e derivaram para essa música, outros tinham base na música clássica e trouxeram um estilo de música muito bom. Depois foi tendo, ao longo da década de 90, ainda uma sobrevida, e aí depois foi lentamente, reduzindo. Hoje, praticamente não é falada no mainstream. Existe nos Estados Unidos, principalmente ainda algumas pequenas gravadoras, algumas rádios que tocam, mas não é igual às décadas de 80 e 90, aonde surgiu um boom, e aqui no Brasil, o Áureo Corrá, desde a década de 80 em diante, passando o trabalho lindo dele, o Áureo tem dezenas de CDs na chamada área New Age. Agora, Samuel, e o Áureo sabe disso, o pessoal não sabia direito o que era essa New Age, então tinha coisa que parecia música de fundo de elevador. Sim. Não tinha qualidade nenhuma, chatear, isso é música New Age. Não é música New Age, isso é música de elevador. A música New Age era riquíssima, né? Esses artistas que eu citei, o Áureo pode citar outros também, o Aeolia, né? O Herbie Ernest, esses caras, esse pessoal maravilhoso, e o Áureo pode citar mais alguns, mas a música New Age hoje é mais para quem conhece, quem gosta, que não é a garotada que não gosta porque também não tem acesso. Porque se tivesse acesso, né, como tinha antes, essa música seria uma música para abrir a consciência da humanidade. Mas a gente tem altos e baixos, as coisas vão lentamente. Acredito que tenha um boom disso décadas à frente, provavelmente vai surgir mais coisa. Vai aí, Áureo. A música, voltando ao finalzinho, acrescentando naquela primeira resposta, que eu aí já pego o gancho para te dizer a segunda, a música, quando ela te dá uma intuição de que o mundo tem ordem, beleza e poder oculto, você entendeu a função da música. E é isso que a música New Age busca fazer. O Rudolf Steiner, ele dizia que a verdadeira música é a inaudível, partindo do princípio do on, que era o som sem som. Como é que pode ser um som se é sem som? Mas isso faz parte do estudo da espiritualidade, essas coisas. Você tem que entender algo que está sempre além, e que as palavras muitas vezes precisam ser usadas assim, o som sem som, para você poder entender o que ele quer dizer. A música New Age buscou isso. Ela busca a beleza. Quando você pega, por exemplo, um grupo como o Eric Tingstead, o violonista, e a Nancy Rumbel no oboé, que é um instrumento extremamente sensível, você ouve às vezes aquelas melodias que te remetem, sem você querer, a um campo de flores. Sim. Você não estava pensando em campo de flores, de repente você põe a música, e aquela música começa assim, você começa a ver o campo. Ela movimentou energias que não são palpáveis na física que nós conhecemos. Então essa é a música, a função da música New Age. Muitos que não participam desse estudo e que não têm uma visão esotérica da música, ou mística, ou religiosa, sabem música. O fato de saber música, ele faz uma música. Por exemplo, eu não sou um compositor de samba, mas se você me pedir para fazer um samba, eu vou escrever uma letra, vou fazer um samba, vou compor um samba com melodias que são relativas à música samba, porque eu sei fazer música, mas não é um samba de verdade. É um samba fake. Soa como samba, parece um samba, pode até vender e fazer sucesso,
mas só parece. Não é um samba do Adoniran Barbosa, não é um samba do Paulinho da Viola, não é um samba de Martinho da Vila. Ali tem alma, ali te remete a alguma coisa, como ser, mesmo sendo um samba, ela vai te provocar algo intuitivo. Então, os músicos New Age verdadeiros, que estavam nessa linha no começo dos anos 75, 76, que surgiram, Constance Demby é uma desses nomes, dentro naquele momento, o Andreas Volley Weiner, fez o muito artista, sucesso na época. Né? Até hoje eu acompanho ele tem um canal no YouTube, eu acompanho ele, né? Nós temos lá, eu acho que a mesma idade, e hoje você, como é ele que se manifesta ali no YouTube, ele que fala, nossa, você percebe que o olhar dele traz uma beleza, traz uma paz, traz algo assim que está além do explicado. Então eu acredito que o músico New Age verdadeiro é esse. Agora, existem aqueles que tentaram produzir. Hoje tem bastante disso aí, como uma área musical que é chamada tem outros nomes, easy listen, ou música para relaxamento. Tem muito no YouTube aqueles negócios que tem, às vezes, 8 horas seguido, com um acorde, uma sequência de 6 acordes que se repetem. O cara faz 3 minutos e depois lupa tudo aquilo por 8 horas para você dormir. Você vai dormir porque aquele tipo de sonoridade, aquele tipo de timbre te causa uma reação cerebral e você realmente dorme. Mas não é esse só o objetivo da música New Age, e sim elevar o padrão vibratório a um estado de consciência, às vezes até alterado. Samuel, o Auro citou o Eric Tingstad e a Nancy Rumbel. Ele toca o violão, ela toca o oboé. Ele falou do Clima de Flores. Várias das capas dos discos dele são campos floridos, e tem um CD chamado Pastorale deles, esse aí. que a 10ª música se chama Reverence. Isso. Que a Nancy Rumbel faz emocionante no oboé em homenagem ao pai dela, que tinha partido para outro plano. Então ficou uma dica aí, o CD Pastorale, Eric Tingstad, Nancy Rumbel, a 10ª faixa, Reverence, é exatamente isso que o Auro falou, um clima campestre, pastoral, e eu tenho todos deles, eu admiro o som do oboé da Nancy Rumbel, remete a mente a pensar em coisa elevada. As primeiras vezes que eu escutei música New Age foi por conta do programa do Auro, porque era um programa muito popular, eu escutava. Daquele da Rádio USP. Da Rádio USP. O Alquimia. Da Rádio USP. E depois chegou no Brasil, pela livraria FINAC, uma oportunidade de você colocar o fone de ouvido e ouvir as músicas. Até então era só rádio, depois você passou até aquela de você escutar. E vocês estão falando de estilos também musicais, podia escutar diversos estilos. Onde é que vocês encaixam, de que forma que vocês veem, por exemplo, o rock progressivo em relação à música clássica e em relação até esse movimento da música verdadeira New Age, que eu sei que também vocês têm coleções gigantescas também do estilo de rock progressivo. O Samuel, o Auro também sabe disso, e já conversamos sobre isso. Cara, tudo mudou com os Beatles. Isso aí é cultural, não é só musical. Porque os Beatles começaram a introduzir na música popular a partir de um álbum chamado Revolver, no meio da década de 60, em que eles começam a usar sonoridades diferentes. Na época era o quê? Guitarra, baixo, bateria, alguém cantando. Eles começam a colocar cravo, flauta, cítara, por parte do George Harrison. A partir desse disco, o George Harrison tem uma música chamada The Inner Light, maravilhosa. Ele aprendeu a tocar cítara com o Ravi Shankar, e aí tudo que os Beatles faziam, todo mundo fazia. Então, quando os introduziram outros instrumentos, piano, cello, synclave, né? Synclave, você pega a Leonore Rigby dos Beatles com aquele som do cello lá, outras bandas começaram a inovar e colocar outros instrumentos. Então, por volta de 1967, surgiram algumas bandas na Inglaterra inicialmente que começaram a colocar outros instrumentos no som, incluindo um teclado chamado Mellotron, que era um teclado bem vintage. Era o The Moody Blues, que é uma banda que ficou muito famosa, o Procol Harum. Também. Quando entra, assim, depois
o Sgt. Pepper dos Beatles, o álbum branco, quando entra em 1969, surge o King Crimson, né? Depois o Yes, que já vinha fazendo o som desde a década de 68, em 71 entra o Rick Wakeman e começa aquela parte sinfônica, o Gênesis. Então, tudo isso tem uma gênese ali nos Beatles, e a música progressiva chamou rock progressivo no sentido de progredir. Então, se chamou muitas vezes rock sinfônico. Até esse termo tinha, né? Sim. Por causa das viagens sonoras que essas bandas tinham, que eram diferentes do pop rock. E muitos desses músicos tinham formação clássica. O Steve Howe no violão clássico, no Yes, o Rick Wakeman. E aí essa música virtuosa, que estourou muito com o Yes, principalmente, e outras bandas, né? Durante a década de 70, elas tiveram uma ampliação, um boom, depois com o surgimento do punk rock, meio da década de 70, e depois a disco music, esse nicho de rock progressivo foi esmagado pela parte mais violenta dos punks, pela parte mais pop da dance music, que assumiu. Depois entra aí, década de 80, o novo rock inglês, né? Entra Iron Maiden, Def Leppard, vai trazendo um pop rock também, um rock pesado, depois pop rock, mas o pessoal das bandas de rock progressivo, uma parte deles tinha formação de música sinfônica, e isso acabou deixando um clima assim nos solos mais elaborados, né? Mais viajantes, né? E a música New Age, boa parte desses músicos pegou tudo isso, esse caldeirão, mas principalmente a música mais sinfônica, e aí surge o New Age com muitos músicos vindos dessa área. Agora, vai você que o Auro conhece muito dessa área também. É bem isso que você falou. Os Beatles, eles foram um fenômeno cósmico. Na hora que eles se juntaram, alguma coisa lá em cima estava acontecendo, porque não tem como você tirar os Beatles dessa época. Tinha muitas bandas boas, né? Não era só os Beatles e os Rolling Stones. Tinha Birds, The Who. The Who era excelente, o Peter Townshend na guitarra é um monstro tocando. Tinham ali várias, o Cream. Cara. Então, todos aquele pessoal do psicodélico eram grandes músicos. Porém, os Beatles sempre tiveram algo diferente. E isso culminou com a ida deles à Índia. Aquilo foi nem eles até hoje explicam por que eles foram fazer lá. Nem eles estavam sabendo direito. Nem eles estavam sabendo que eles foram fazer lá e foram. E aí deu no que deu. Foi o que fez a grande reviravolta dentro da cabeça do Harrison, do George e do Lennon. Sim. Os dois, né, depois chegaram até quando o Swami Prabhupada veio para os Estados Unidos, ou se hospedou na casa do Lennon. Então, eles tiveram uma coisa muito forte. Eles trouxeram essa inovação, mas eles não sabiam também muito bem o que estava acontecendo. Era uma inovação só. Quando surge, em 68, começam a aparecer o Mod Blues, o Gênesis, fazendo aquela performance de palco que o Peter Gabriel fazia, né? Todos aquela expressão junta. O Yes é de uma capacidade musical indescritível. Os arranjos do Yes não eram coisas feitas aleatoriamente, porque uma banda pequena, eles vão montando o que fica bom, o que não fica tira, mas faz assim, faz assado. Eles vão trabalhando no estúdio até chegar a um consenso em que o produtor diga, é isso. Ali não. Ali eles estudavam a coisa de forma musical mesmo. Os solos não eram solo feito aleatoriamente. Era um solo planejado para aquela música. E todos eram grandes músicos formados em clássico, formado na música clássica. Então, isso dá uma característica. Começa o rock, o Jethro Tull, a mesma coisa, o Ian Anderson, o flautista, criou formas diferentes de tocar flauta, tanto que eu sou flautista, se eu toco flauta, eu toco, fico em pé, pego a minha flauta, me coloco na postura, ou eu sento aqui e toco a flauta para você. Manda eu tocar flauta andando. Ou ficando num pé só com o outro dobrado. A boca mexe aqui, você perde o sopro. O cara só falta voar.
com a flauta aqui, nada acontece. Ele teve que desenvolver essa capacidade de tocar. O Martin Barry, na guitarra, traz uma inovação que não é só o rock, tem algo a mais, que te lembram passagens clássicas. Foi daí que veio o rock progressivo. E aqui, o rock progressivo sinfônico, não quer dizer que ele está tocando junto com uma orquestra sinfônica. Uhum. Depois, muitas bandas fizeram isso, puseram uma sinfônica atrás. Aquilo não é rock progressivo. Aquilo é o rock acompanhado de uma sinfônica. Sim. Tá bom, fica muito bonito, eu gosto, nada contra. Nightwish talvez faça isso às vezes, né, se eu não me engano, uma banda mais moderna. Agora, o rock progressivo hoje ainda existe, ainda tem. Eu recentemente, aliás, eu ia te mandar ontem e esqueci. Eu descobri uma banda de rock progressivo que eu não vou lembrar o nome ainda, porque não me familiarizei com ela. Maravilhosa. Manda para mim a dica. Maravilhosa. Então ainda tem, mas já não consegue ter mais essa força. Houve uma mudança muito grande na música, houve uma mudança, uma influência comercial muito forte. Eu ainda tive uma aluna minha, ela parou de ter aula na pandemia, ela entrou na faculdade e não tinha mais. E ela foi fazer um curso na Áustria. Ela ficou 1 ano na Áustria, ela estudava flauta comigo, muito boa menina, flautista. Quando ela voltou, né, eu falei para ela, e aí, como é que tá, né? Porque lá na Áustria, assim, você anda pelas ruas, tem um piano, toda a música clássica tá no ar, né? Pelo menos quando eu estive lá. Eu perguntei para ela, falei, o que eles estão ouvindo? Só rap. Quer dizer, eu não tenho nada contra o rap, não tenho, eu acho o rap o seu estilo, ele tem todo um apelo social, tudo isso, mas invadiu e tomou conta de uma coisa só, na Áustria, entende? Por que é isso? É a mídia. A mídia não dá mais espaço para a música clássica. Para a música clássica, quando eu digo música clássica, não vai entender só Beethoven, Liszt, Brahms, Schubert, não estou falando desses. Eu estou falando também dos modernos que hoje existem. Continua a música clássica. Aquela região do norte da Europa, Letônia, Estônia, está muito viva, mas é ali dentro. Eles ali mantêm isso ainda. Não sai dali. E deveria ter mais. Nós conversávamos aqui antes da gravação, Estados Unidos, hoje, tem em torno de 2.500 orquestras sinfônicas filarmônicas. O Brasil, no seu total de orquestras, chega a 120. É muito grande essa diferença, é um disparate muito grande isso. Ou seja, o acesso a essa música, essa verdadeira música, está se tornando cada vez mais comprimido, cada vez mais levado ao canto. Isso é muito ruim. Samuel, eu estive na Itália, foi em 2003, eu fui fazer um curso em Lugano, tá? Depois eu fui para Zurique, na Suíça, e passei um pouquinho bem rápido por Milão. E lá, Áureo, eu fui atrás das bandas de rock progressivo italianas. Eu lembro disso. Das décadas de 70, o Premiata, Banco, Leorme, Locanda Delefate, as bandas que eu cresci ouvindo. Nem os italianos conheciam essas bandas, cara. E tava cheio de coisa americana, rap também. Lá tinha um pouco de MPB, mas a parte do rock progressivo italiano, e até hoje tem bandas italianas de rock progressivo excepcionais, que mantêm a qualidade, mas não tem uma expressão na mídia, lentamente foi perdendo muito. No Brasil, já que você citou que você está curtindo uma banda recente que está por aqui, e no Brasil, como é que fica o movimento do rock progressivo? Não tem praticamente nada. Acabou. Você vai ter algumas bandas que gostam, fazem o som, mas não tem uma força para atravessar a barreira que a mídia colocou. Muitos jovens gostariam dessa música se tivesse acesso para escutar, na rádio tocasse, mas mesmo as rádios que tocam rock ficaram dentro do rock clássico, porque inclusive comercialmente é melhor para as rádios. A Rádio Kiss, 89, você vai ligar, você vai escutar muito Led Zeppelin, Deep Purple, as bandas mais clássicas, sempre as mesmas. Não tem uma variação, e o rock progressivo, ele teve um revival
no início da década de 80 na Inglaterra, que eram as bandas de neoprogressivo, uma que fez sucesso até aqui no Brasil, Marília, Palas, Pendragon, IQ, bandas excelentes, cara, que tiveram uma respirada ali um pouco, mas depois a própria mídia não deu vazão. Essas bandas estão em pé até hoje, o Marília, o IQ, eu sei porque eu continuo acompanhando, mas elas não têm a expressividade que tinha na época, né? E depois, na década de 90, surgiram umas bandas, cara, que trouxeram um ar de esperança na época, mas que depois foram lentamente também absorvidas. Nos Estados Unidos, Spock's Bird, né? Uma banda maravilhosa. Capitaneada pelo Neil Morse. Quem mais? Depois ele montou o Transatlantic. Lá na Suécia, o Flower King. Essas bandas começaram a surgir, uma sonoridade anecdota aí na Suécia, sabe? Anglagard, bandas assim que tiveram assim, apareceram um pouco, mas não conseguiram fôlego. Hoje, quem acompanha é o pessoal que gosta, né, que já estão numa faixa etária um pouco mais avançada, porque cresceram década de 60, 70, 80, 90, e a garotada hoje não tem acesso. Agora, tem garotos que às vezes escuta Beatles e fala, como é que eles faziam esse som? Tem jovens também. E outra, a gente estuda a parte espiritual. Se eu colocasse o contexto de reencarnação, tem gente que desencarnou na década de 70 ou 80, que agora está voltando, cara. E esse pessoal já gostava de Beatles na encarnação anterior. E aí vem e fala, essa banda, um garoto de 7 anos, gostei aqui desse Beatles. Às vezes gostava lá na década de 60 ou 70, colocando esse dado a mais, né? Mas a música em geral, a arte como um todo no mundo, foi muito achatada. E a música sofreu esse achatamento mais do que todas as outras áreas artísticas. Eu, outro dia, recebi um telefonema, minha filha, pai, 23 anos, pai, falei, oi, você tem disco dos Beatles? Falei, não, tem aqui vários CDs dos... Não, pai, vinil. Falei, mas o que você quer fazer com vinil? Ela falou, porque eu vou comprar uma vitrolinha daquelas bem pequenas e eu quero ouvir os Beatles no vinil na vitrolinha. Eu falei, como é que é? Né? Pai, eu pego o CD, põe no... Não, pai, eu quero ouvir na vitrola os Beatles, assim, né? Porque ela conhece os Beatles. Eu ensinei para ela o que é Beatles. Ela conhece, ela tem um gosto musical extremamente apurado. Por quê? Porque ela sabe o que é bom. Ela me apresentou... Bom, quem me falou do Greta Van Fleet foi ela. Ela que me falou, pai, escuta isso aí, ó. O Greta Van Fleet, cara, que é todo emulado do Led Zeppelin, né, cara? Então, agora, aliás, eles deram uma sumida, né? Não, eles criaram um caminho próprio agora. Eles estão criando um caminho próprio. Ela ficou amiga deles, conhece os caras, foi no show deles aqui em São Paulo, manteve contato com ela, né? Ela também tem um canal no Instagram, né? Que ela tem muita gente, muito seguidor também, e ela se relaciona, ela conversa com todo esse pessoal, né? E ela falou que eles estão trabalhando. Quem gosta do vocal do Robert Plant no Led Zeppelin, escute Greta Van Fleet, cara, porque o vocal é muito parecido e a pegada da banda é bem inspirada no Led Zeppelin. Muito boa. Vocês acham muita coisa deles no YouTube. Um momento atrás estava falando sobre essa conexão de inspiração e também os devas, os que inspiram os Gandharvas, essas conexões. Aquele guitarrista do Rush, ele tinha essa conexão com esses... Não, ainda tem, ele ainda está encarnado. Ainda está encarnado. Alex Lifeson, o nome do guitarrista do Rush, junto com o Geddy Lee, que era baixo e teclado, e o Neil Peart, que agora está morando lá de lá, um dos grandes bateristas aí do planeta. O Rush canadense surgiu na década de 70, mais ou menos 73, 74, mas o Rush ele foi alcançar uma notoriedade maior um pouco mais para frente, um pouco mais na virada da década de 70 para 80. Agora, os discos deles na década de 70, o Permanent Waves, é ótimo, maravilhoso, Farewell to Kings, e depois quando vira a década de 80, eles começam a direcionar um som um pouco mais pop, mas ainda com aquela pegada bem forte, e aqui no Brasil, o Rush ganhou uma notoriedade porque aquela série de TV MacGyver tinha como trilha sonora uma das músicas do Rush, que era Tom Sawyer, que é do álbum Moving Picture, de 1981, né? Então,
Tem um também da década, o Hemispheres. Também Também muito bom. E o Rush, então, ele alcançou o primeiro público da década de 70, depois os jovens da década de 80 e ao longo da década de 90. Depois, naturalmente, os caras foram envelhecendo. O Neil Peart, que era um letrista de ficção científica, perdeu a mulher, perdeu a filha, depois casou de novo, e aí desencarnou há alguns anos, e o Rush é muito cultuado, cara. Começou numa vibe mais de hard rock, foi derivando para um rock progressivo, depois para um rock mais popular, às vezes um pouco mais pesado também, e é uma banda que tem muitos fãs até hoje. Até hoje. Eu gosto muito do Rush, tenho praticamente tudo, é uma banda que eu gosto muito. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de eu trabalhar com música New Age, realmente eu venho da música erudita. Eu sou um estudioso até hoje da música erudita. Estudo piano 3 a 4 horas por dia, os estudos clássicos do piano. E a flauta a mesma coisa, e todos os instrumentos. Eu tenho essa ligação. Mas, quando o pessoal descobre que eu também escuto esse tipo de música, às vezes eu fico um pouco espantado, mas isso não te prejudica, vamos por assim dizer, né? É uma música que parece ser agressiva. Olha, não é bem assim. Pelo menos essas bandas todas que nós comentamos aqui, não é bem assim. O timbre da guitarra com a distorção é um timbre, é um som. É um som que não tinha como existir em 1800. Mas hoje ele existe. É como o sintetizador. O sintetizador, existiu o cravo. Do cravo, o Christopher foi lá e fez o piano. Devia ser um negócio de som, um som, né, que não era nem de cravo nem de piano, devia ser meio uma lata, né? Depois foi aperfeiçoando. Hoje, um piano é feito com uma tecnologia absurda, que se um músico, um pianista, se Bach viesse tocar num piano de hoje, ele ia ficar inebriado, ele ia ficar deslumbrado com a sonoridade que sai daquilo. Então, também evoluiu. Outro dia mesmo eu vi uma violinista, não sei quem é, eu peguei no YouTube, ela tinha um violino, tinha 10 cordas, o violino tem 4 cordas, no máximo agora os mais modernos 5, dela tinha 10, e saía sons de tudo quanto era coisa que você possa imaginar, novos, com aquele aspecto do violino, aquela continuidade que o violino tem, né? Quer dizer, estão surgindo novos timbres, novos sons, não é? Continua evoluindo. Lá nos primórdios era uma flautinha de osso da águia, com 2 furinhos, 3 furinhos. E chegamos ao que chegamos hoje. Por quê? Também evoluiu. E a mesma coisa está acontecendo. Agora, entre você usar esses timbres de forma agressiva, transformá-los numa forma agressiva, aí sim, aí é outra coisa. Isso não me interessa. Eu não tenho o menor interesse nisso. E isso parte muito da música comercial, da música que é feita para ganhar dinheiro. Só. Nada contra o músico que faz uma boa música e também é bem remunerado. Pelo contrário, quanto mais bem remunerado ele for, mais a produção dele será melhor. Isso é importante de que se diga. Então, eu escuto Led Zeppelin, escuto, mas os solos de guitarra e a voz do Plant são inquestionáveis. Não tem como. E o contrabaixista? John Paul Jones. Entende? Ele era a alma da banda, viu? Pouca gente sabe, quieto, nunca apareceu, né? Sempre ficou quietinho no canto dele, era a alma da banda. Arranjador. O Rick Wakeman, no Yes, vários tecladistas passaram pelo Yes, inclusive aquele concertista russo. É o Igor Khoroshchev. Isso aí mesmo, esse nome. Eu não sou muito bom de nome, não. Esse cara, tocando piano, ele é bom. Mas, sempre tem esse mas, que põe o Rick Wakeman na frente. Pode entrar o tecladista que for ali, mas o Rick Wakeman era o Rick Wakeman. Né? Ele tinha o feeling da música progressiva. Qual é a relação que existe, já que a gente está falando de música, da influência, de mídia,
entre frequências, né, essa frequência e a própria música. E outra, os animais, os pets, os gatos, cachorros, eles decodificam a música em uma terceira, que tem uma pesquisa da década de 60 relacionada a isso. E qual a influência da música nas plantas? Olha, eu deixo para o Auro responder, que é mais a área dele, frequência. A gente comentou no programa, num dos programas aí que a gente fez juntos sobre os animais, a percepção, dá uma explicada boa. Fizeram uma pesquisa alguns anos atrás, não vou precisar o ano, porque eu não me lembro exatamente. Essa pesquisa é constituída da seguinte maneira: pegaram uma semente, uma única semente, dividiram essa semente em 4 partes, e colocaram uma parte numa sala ouvindo o rock punk. Colocaram a outra semente numa sala escutando música clássica. E a outra semente com música do Ravi Shankar, cítara. E uma quarta semente na natureza, lá fora, em natura. E acompanharam o desenvolvimento de cada semente. No mesmo espaço de tempo, a primeira semente, onde estava sob o som de bandas de rock pesadas mesmo, a semente se desenvolveu muito lentamente. A de música clássica, em relação à de fora, ela ficou inferior à que estava na natureza. A da música clássica se desenvolveu 30% ou 35% a mais do que aquela que estava lá. Porém, a que estava sob a música indiana, ela se desenvolveu 200% a mais, e até aí estava tudo bem, mas teve um "e" aí no meio. Ela não virou para a janela, ela se virou para a caixa de som. Não é o sol, é o som. Ela estava virada, ela estava crescendo em direção à caixa de som que estava tocando a música, e não para a janela onde vinha a luz. Então, fantástico. É complicado. É bastante significativa essa experiência, trazem grandes evidências. E depois outras pesquisas que foram feitas com música em ambientes de plantação de tomate, o tomate fica muito maior, o tomate cresce mais, as vacas dão mais leite. Existem várias pesquisas que podem ser encontradas na internet relatando a influência da música nas plantas. Tá? Quanto aos animais, nós falamos disso aqui, a música entra nos nossos ouvidos, ela é quebrada, a molécula sonora, entra no tálamo e chega no cérebro. O cérebro, então, se acende, segundo as tomografias computadorizadas. Ele se ilumina e decodifica a música. Segundo a ciência, o cérebro humano, a coisa mais complexa para o cérebro humano fazer é decodificar uma música que tenha muitos instrumentos. Pô, você ouve uma sinfônica tocando 120 instrumentos, você escuta todos. Você pode não identificar, não saber, né, quais são exatamente cada um: o fagote, o bué, o clarinete, o trompete, a trompa, o trombone. Pode ser que você não saiba dar o nome, mas que você está escutando ele, você está diferente. O cérebro consegue decodificar isso, mas ele está no limite pela capacidade e o tamanho da decodificação. Está no limite, ele fica todinho no limite trabalhando. O gatinho, ele tem aquele cérebrozinho pequenininho, ele não consegue fazer essa decodificação, mas algo ele escuta. Ele escuta algo. Eu não sei o quê. Não dá, eu não consigo. Como é que nós vamos saber o que é que ele escuta? Outra coisa, ele escuta até 50 mil hertz. Nós escutamos até 20 mil, o agudo. Ele escuta mais 30 mil além de nós. Quer dizer, ele está escutando harmônicos que a gente nem imagina que existe. E nós escutamos de 20 hertz, que é o grave, para cima. E o restante, até 5, 6 hertz. Ele ouve o grave. Então, ele deve estar ouvindo coisas que a gente não imagina, mas não é exatamente o que nós ouvimos. Isso pode causar, sim, uma calma em certos animais. Pode causar, sim, porque as vacas não escutam tudo, mas elas dão mais leite quando tem música. Então, algo acontece. Alguma coisa de energia, cara, de vibração. Diferente como nós humanos percebemos, né?
Uhum. Esse exemplo que trouxe, né, em relação à análise do cérebro em si, me remeteu àquilo que a gente até falou até anos atrás, que é aquela prática que eu aprendi com Wagner, de separar os instrumentos. Compartilha com a turma, né? Como é que é essa prática de separar os instrumentos dessa decodificação que nós temos, né? E quais os efeitos também dessa separação dos instrumentos? Eu comecei a fazer isso sozinho, Samuel. Na virada da década de 70 para 80, eu tinha 18 para 19 anos. Então, o que eu fazia? Sentava no meio da sala, no meio de duas caixas de som em diagonal, né, caixas boas, com bom grave, bom agudo, colocava algo para ouvir, ficava de olhos fechados, e o som vindo das duas direções e eu no meio, eu procurava separar os instrumentos na minha cabeça. Normalmente, as bandas de rock progressivo que eu gostava era guitarrista, baixista, tecladista, baterista e um vocalista. Eu, então, de olhos fechados, procurava separar. Por exemplo, estou escutando essa guitarra, deixa eu colocar ela aqui no hemisfério direito, só a guitarra. Colocava o som, prestava atenção no som do baixo à esquerda, né? Pegava a bateria, botava atrás, pegava o teclado, botava na testa, e no meio da cabeça eu prestava atenção na voz do vocalista. Eu tentava separar canais mentais para perceber cada instrumento. Isso me botava em estados alterados de consciência, porque para você prestar atenção ao mesmo tempo, você tem que interiorizar. Se os teus olhos estão abertos, eles são atraídos pelo movimento. Eu fechava os olhos e ficava totalmente imerso, sem deixar nada me distrair. Então eu percebia que se eu ficasse prestando atenção naquelas músicas viajantes, separando o som na minha cabeça, eu entrava num estado de contentamento interno. Aquilo me fazia bem, minha energia melhorava. E aí descobri isso aí sozinho. Uhum. Mas eu sei que outros também descobriram a mesma coisa, né? Uma coisa empírica. Você teve, Aura, algumas experiências relacionadas a isso? Tive. Um ratatouille, que é com sabor, você com música. Eu, certa feita, eu devia ter uns 20 anos de idade, não chegava a 19, 18. Teve um concerto, naquela época era o Teatro Municipal, a referência que nós tínhamos, né? E eu não perdia nada, não perdia um concerto lá, eu ia ver. Naquela época eu era estudante de música, eu estava muito envolvido ainda com conhecer, descobrir essas coisas, e eu fui assistir um concerto de Ravel. Eu não consigo até hoje me lembrar qual foi. Lamento muito, eu gostaria, mas eu não consigo me lembrar qual foi. Eu já escutei toda a obra de Ravel e eu não consigo, não sei porquê, eu não consigo falar, era esse que eu ouvi lá. Não consigo, eu tenho dúvidas, muitos anos. Eu estava na poltrona, na plateia, e o concerto estava acontecendo. E eu olhando sabe quando você está olhando está ouvindo a música, mas você está olhando para o nada, para o vazio? Eu comecei a perceber, sabe quando sai o calor do asfalto? Aquela que você está na estrada, você vê o calor do asfalto, só que era colorido. Era colorido. Eu via subindo coisas coloridas assim na sala. Aquilo saía como uma energia, vamos dizer assim, e tinham cores que me chamavam a atenção, mas cada instrumento emitia uma cor, depois que eu percebi. Eu notei aquilo, não sei por quanto tempo, mas quando eu dei, me sumiu. Foi aquele momento que o tempo para. Que você está tão presente que o tempo para. E o macaco da mente também para. Ele fica quieto por um tempo, né? Para de macaquear, de pular. Você está ali assistindo o concerto, mas está pensando, mas está com fome, né? Quando sei daqui eu vou comer um lanche. E está ali ouvindo. Quer dizer, nesse momento você já não escutou o que a orquestra tocou. O Wagner deu essa descrição agora. Quando ele ficou prestando tanta atenção em cada instrumento onde estava, o macaco acalmou, a mente acalmou. A mente acalmou, gerou espaço dentro de você. O problema é ter espaço dentro de nós. A gente não consegue abrir espaço dentro de nós. E hoje, então, é tanta informação, as pessoas estão falando, parece que começou o ano agora, já estamos em dezembro. Quer dizer, tanta informação que você não percebe nem o tempo passar mais, né? Tão rápido ele está passando. Então é preciso ter espaço para a música entrar em você. A música tem que entrar em você. Quando a música entra em você,
o efeito acontece. Agora você vai me levantar uma pergunta. Se para ouvir precisa de ouvidos, como é que a planta melhora? Ela tem ouvido? Planta escuta música? E aí? E aí, planta escuta música? Não, claro que não. Então a gente vai no Rudolf Steiner, quando ele diz quando ele coloca aqui, que foi umas coisas que eu estou escrevendo alguns textos sobre música, e quem sabe se torna um livro isso, né? Eu tenho algumas coisas que eu já escrevi do Steiner. E o Steiner diz o seguinte: o que é música? O Steiner diz que Steiner considera a essência da música espiritual e inaudível. A essência da música, hein? Ela é espiritual e inaudível aos sentidos. O mundo dos tons, das notas, transportado pelas vibrações do ar, não é a essência. O que você está ouvindo não é a essência. Olha o que ele está. A verdadeira natureza da música, o elemento espiritual na música, ele diz, é encontrado entre as notas, nos intervalos, como uma qualidade inaudível. É o silêncio entre duas notas. Ela está ali, a música. É o som, como disse o Wagner, o on, que é o som que não é som. Som sem som, que os hindus chamavam de nada. Nada, né? Um som psíquico, ele não viaja por ondas sonoras. Obviamente que quando você escuta um pianista fazendo uma parte no piano, de um concerto, onde tem muitas notas, escutar o intervalo entre uma nota e outra é algo... Mas eles existem. Se existem, é audível. Você tem que ouvir isso aí. Então, por isso que o on, você tem que ouvir o som inaudível para produzir o on. Não é só ficar praticando lá. Vocalizando. Não é. Você tem que fazer isso. Na música New Age, se você perceber, existem muitas músicas New Age. Eu mesmo eu uso disso porque eu tento elaborar isso. Existe aquela base de fundo, uma sequência de encadeamento de acordes, com aqueles timbres sintetizados, que são muito bonitos e agradáveis, e o cara toca no piano uma nota aqui, outra nota ali, outra nota lá, com um grande espaço de tempo entre uma e outra. É justamente para você perceber o espaço do tempo que ele faz isso. Tá? É para você perceber. Na música minimalista, o Philip Glass, ela é basicamente assim, o tempo ele vai mudando o acorde, mas ela fica nesse repetindo um pedaço, um trecho longo, ele fica repetindo. Aí, na repetição, você percebe o intervalo entre as duas notas, ao qual se refere o Rudolf Steiner, sendo que o Philip Glass é muito ligado aos estudos budistas, então ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Samuel, o on que os hindus falam, que era o mesmo da música das esferas do Pitágoras, esse som sem som seria o som que vibra em tudo. Tá. Para o som se propagar aqui no plano físico, você tem que ter atmosfera, porque o som não se propaga no vácuo. Se você me fala de um mantra universal, como é que ele viajaria como som pelo universo se não tem atmosfera? Então, na verdade, nós nunca escutamos o mantra Om. O que escuta são vozes humanas tentando emular um som que ninguém nunca ouviu, e que é um som sem som, uma essência, como o Steiner falava, que não podia ser escutada nos ouvidos e sim na câmara secreta do coração. Então, o que a gente escuta de Om numa gravação são vozes humanas tentando emular uma vibração universal. O som, na origem, é sem som. É uma coisa curiosa. Todo movimento vem de algo que estava em quietude. Da quietude surge o movimento, né? Todo som vem do silêncio, que era algo que estava em silêncio e agora se manifesta. Então, é isso que estava na Gênesis, do que o Steiner falava, a essência, o que está por detrás. Você precisa pegar essas nuances além do próprio som propagado. Subestima, né? Houve uma experiência, uma ocasião lá no IPPB, que eu conduzi as pessoas a fazerem uma prática do Om. E, de repente, vamos dizer assim, pintou um momento que as pessoas começaram a... Lembra disso? Lembro. Nós fizemos esse Om, que depois que terminamos, as pessoas estavam
Eu não fiz com essa intenção. Eu fiz com a intenção de sonoramente fazermos o Om. Só que, de repente, houve uma percepção que algumas pessoas ficaram meia... Sabe, como algo estranho aconteceu, né? Ela não sabia interpretar, ela só sabia sentir o que estava acontecendo, mas não conseguia interpretar. Melhor ainda que não interpretou, né? Não transformou em palavras. Só ficou aquela coisa. Até hoje, algumas pessoas daquelas que eu tenho no meu WhatsApp comentam daquele dia. Puxa, olha, aquele dia que você fez isso, assim, 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 assim. Até hoje eles comentam. Quer dizer, ela percebeu não o som do grupo físico, molecular, ela percebeu algo além. Eu creio que as plantas ouvem isso. Isso é especulação minha, tá? Vamos deixar bem claro. É uma especulação minha. Como uma forma de dar uma explicação, pelo menos. Você falou Sukshima, que foi bem colocado. Sukshima é uma expressão do sânscrito para uma coisa sutil. Em contrapartida, em sânscrito, na velha Índia, stula era tudo que é muito grosso. Então você tem um comparativo, stula, isso aqui é denso. Isso aqui é sutil, isso é Sukshima. O Om é um som Sukshima, só que do sutil condensa e torna-se o denso, porque tudo é energia no final das contas, e o que varia é o grau de condensação. Muito denso aqui, muito sutil na origem, porém tudo sendo formas de energia. Então, o Om é um som sem som Sukshima, que neste plano se torna um som propagado pelo ar, pelas vozes humanas ou pelos instrumentos. Então, aquilo que é sutil acaba em algum momento manifestando no denso. Por isso que o Rudolf Steiner, criador da antroposofia e da pedagogia Waldorf, fala do som na essência, porque ele, como antroposofista, um pouco antes ele foi da Sociedade Teosófica, e muitas das coisas da Sociedade Teosófica, como Blavatsky, Leadbeater e Bessant, vieram do hinduísmo, inclusive esta noção desse som essencial, que não é um som, é o que é Sukshima, que permeia tudo, e que se torna stula por manifestação, por condensação. Nesse ponto, o Steiner tem um outro trecho que eu gosto muito, que eu cito nesses meus escritos, que ele diz o nosso sistema neurosensorial é música. O sistema neurosensorial é música configurada internamente. E vivenciamos a música, olha só, como uma qualidade artística na medida em que uma peça musical está em sintonia com o mistério da nossa própria estrutura musical. Tem que haver essa junção do que nós ouvimos com o que está dentro. É nessa hora que você consegue perceber o silêncio entre as notas. E o Steiner também, que isso aí é a origem do Om, cara, na verdade, né? Tudo originando num som primordial que não é um som. O Steiner tinha aquele ditado muito célebre que todo mundo repetia na época: o olho só consegue perceber a luz do sol porque ele já tem uma luz, né? Sim. Daí aquele ditado ocultista: para ter ouro, há de ter ouro, porque senão você não reconhece o ouro. Então, para você reconhecer a música, já há de existir a música. Por isso se falava, o Om vibra em tudo. Já tem que haver algo aqui para você reconhecer esse algo de fora. O Steiner era um gênio. E você precisa, então, nesse caso, completando, permitir que a música entre em você. E para você conseguir deixar a música entrar, não é assim. Eu vou ouvir uma música, o Áureo me recomendou uma música. Eu fui ouvir... Não bateu. É bonita, mas aí daí? Ele não bate com o que ele falou. Não é assim. Não é assim. Você precisa, antes de mais nada, desconstruir o que você aprendeu de ouvir música, que já aprendemos tudo errado. Já aprendemos nós precisamos desconstruir música. Eu vi um vídeo outro dia muito interessante, não sei de onde era isso, não consegui descobrir. Tem uma tela na frente, as crianças ficam aqui. Então, toca a Quinta Sinfonia de Beethoven. E na tela aparece um desenho que faz assim.
E eles têm que fazer com o dedo. E vai aparecer na tela e eles têm que seguir o que está aparecendo na tela. O estado de atenção das crianças está totalmente olhando, Sim. ele está ouvindo aquilo de uma forma intensa para poder... E está tendo o movimento do corpo com o que a música descreve. Eu falei, meu, que coisa sensacional isso daí, de implantar nas escolas aqui do Brasil, algo assim para essas crianças, porque ele chega em casa, ele escuta aquela música comercial, ele sai de casa, está tocando aquilo, ele vai crescendo ouvindo aquilo, o que é a música para ele é aquilo. Uhum. Duas perguntas que eu vou voltar um pouquinho a partir da sua experiência lá escutando o concerto de Ravel, que o Lauro falou sobre a percepção dessas luzes e dessas coisas. Vou fazer para o Wagner essa pergunta, tá? Que é assim, forma os pensamentos em relação ao que ele percebia ali, que ele identificava ali no bolero de Ravel. E a outra pergunta é mais voltada para o mundo espiritual. Pode espíritos desencarnados, que eram cantores ou até musicistas, no plano extrafísico se utilizar da música e do canto para realizar assistências espirituais? Pode, né? Esse exemplo, inclusive, eu já fiz em tantas lives. É o seguinte, você pega, por exemplo, o Auro está morando no outro plano, desencarnou, assim como qualquer um de nós, uma hora vai embora. E aí chegam uns guias, mentores espirituais, falam, Áureo, é o seguinte, cara, tem ali um grupo de seus fãs, são espíritos que não aceitam a ideia de que passaram para outro plano, mentores luminosos já tentaram explicar, e estão refratários à ideia da consciência existir além da forma, eles não aceitam, e eles são fãs do Áureo Corrá, nós juntamos eles por sintonia, então, Áureo, vai lá, já que eles são seus fãs, o que você passar para eles, eles vão estar abertos para escutar, mais do que mentores que eles não sabiam quem eram e não tem esse amor. Vai lá, Áureo, faz o seguinte, cara, canta um mantra daqueles que você cantava, Om Namah Shivaya, por exemplo, ou simplesmente se concentra nessa música que você tinha dentro de você e irradia ela de dentro para fora e fala para eles pensarem numa luz maior. E eles vão se abrir para escutar o Áureo porque eles são fãs. Então, naquele momento, mentores espirituais sutis, usando a atmosfera do Áureo, conseguem soltar os caras porque eles não estão mais refratários, porque a pessoa que ele gosta está ali. Então, tem ambientes que um músico como o Áureo desencarnado vale mais do que um mestre ascensionado, porque ele consegue psicologicamente afetar, energeticamente afetar. Então, muitos artistas passam o seu próprio processo de regeneração ajudando outros pela questão da música. E se a gente imaginar um plano mais alto, seres que operam nessas vibrações universais que a gente não consegue conceber, eles vão vibrar isso de um plano maior para cá. Isso também é música. Os hindus já falavam nisso há muito tempo, daí a questão dos devas da música, irradiar uma onda de inspiração que pega quem está na sintonia para acordar a música de dentro, não é que aquilo só vem de fora. E aí, esse tipo de energia se torna uma assistência espiritual. Então, é bem legal poder falar sobre isso, porque existem vários tipos de assistência espiritual. Não é só passar energia, não é só explicar. O que alavanca a transformação naquele ser. A música tem o poder de alavancar transformação. E uma dica a mais, que o Áureo falou de você não estar em ressonância com a música. Pega um casal que está apaixonado, e eles escutam uma determinada balada que eles associam com a história deles. Todas as vezes que essa balada romântica toca, eles falam, é a nossa música, e eles sentem uma emoção. Os anos se passaram, eles se separaram. Vamos supor que não foi uma separação muito boa. E aí, um dos dois, quando escuta a música, fica com raiva agora, porque associa com a ex-parceira. Veja como ele mudou. Entretanto, a música é a mesma. Foi ele que mudou por dentro e agora já não aprecia. E aí ele fala, nunca mais eu quero ouvir essa música, que me traz recordações ruins. Entretanto, existem milhares de outros casais que continuam escutando aquela música e adorando, porque são suas histórias de amor. Então, a música não tem nada a ver com amor ou com a aversão que a pessoa tem.
mas a música ela pode refletir um momento do que a pessoa está passando, isso marca ela. Isso registrado na consciência pode dar efeito do lado de lá, e aquela balada pode ser tocada para quem ainda ama com ela, mas não vai ser tocada para alguém que não gosta, mas vai ter outra coisa. Então a música tem esse poder, ela suscita emoções, sentimentos e suscita aberturas mentais, o que levou muito intelectual preso somente à vibração da mente, não reconhecendo o poder da música e ainda criticando. Música vai evocar emoção. E daí, qual é o problema? Todo ser humano tem emoção. Quando você fala equilibrar a emoção, não é reprimir. Você está falando do lado estranho agora. E os sentimentos melhores? E o amor que você sente com aquilo? E a expansão da consciência que você sente? Então, muitos intelectuais caíram nessa armadilha de achar que a música era muleta, de que ela criava dependência. Eu posso afirmar, estudando toda essa área, em saídas do corpo, existe música nos planos mais altos. Não é igual aqui. E é claro que é uma música que vai suscitar elevação da consciência. Agora, você pega um monte de teóricos que estudam esses temas somente intelectualmente, música não deve ter, tem até no plano mental, além das emoções. E não só sou eu que falo isso. Então, música é um poder da natureza de evocar a música interna. O Rudolf Steiner estava perfeito, os hindus antigos já falavam nisso. Aproveitar que o Wagner está falando sobre experiências fora do corpo, o CD dos Confins do Céu e o Catedral Mística tem relação com esses planos? Total, né, Áureo? Tem total. Desde criança assim, eu tive muitas saídas do corpo. Como eu fui educado dentro de uma casa espírita, rigorosamente kardecista, o máximo que chegava fora do Kardec era o Leon Denis e o Gabriel Delane, né? É só aquela turma clássica mesmo. Mas o Ernesto Bozano. Flammarion, nossa, a morte, os 3 volumes, mistérios, né? Os 3 volumes, tive que ler tudo aquilo, né? Mas gostava, participava e gostava daquilo. Então, como é que eu vou te dizer, né? Eu tive, assim, saídas do corpo que eles chamavam de desdobramento. Sim. Não eram saídas do corpo, eu tive, não com muita intensidade, mas acontecia. Só que quando começou a acontecer, meus pais mantiveram a calma. Não, olha, não é nada não, fica tranquilo, vai, não tem problema. Foi ensinado assim para mim. Eu confiava muito, fui, né? E eu acostumei com isso. Então eu tive algumas saídas do corpo que se traduziram em música. O Catedral Mística, eu já contei que eu tive uma saída que eu estava numa cidade que eu não olhava aquilo, era de uma modernidade, não sei se é isso que eu devo chamar, que vai comparar com a Terra. Não era uma modernidade da Terra. Era um chão feito de um material que eu nunca vi. Limpo, lindo, né? E quando eu estava ali, eu me virei e eu vi que tinham 2 prédios imensos que sumiam, assim, entravam, desapareciam, assim, de tão altos que eles eram. E do lado de cá um outro, e no meio uma catedral, prensada no meio dos prédios. Eu subi aquela escadaria, quando eu cheguei no portal, eu olhei, aquilo tinha uma altura incalculável. Eu falei, meu, quanto tem de altura isso aqui? Um prédio de 10 andares, é só a altura da porta. Eu entrei, era tudo extremamente grande lá dentro. E eu caminhava. Aquelas colunas que talvez fosse o tamanho dessa sala. E entre as colunas eu enxergava os altares, mas não conseguia ver o que tinha dentro, mas caminhava. E assim fui caminhando, e lá, num determinado ponto, eu escutava uma música tocar o tempo inteiro. Eu escutava o tempo todo uma música tocando. Essa música tocava, aconteceram algumas coisas dentro da catedral. Quando eu estava saindo, aparece uma monja, uma mulher de uns 50, 55 anos, com uma roupa laranja, mas não laranja, era meio amarelada, né? E o cinto marrom. O engraçado é que me chamou que a cordinha que ela tinha aqui amarrada era marrom. Não sei por quê. E ela falou para mim, quando você voltar, você escreva tudo que você ouviu aqui. Eu falei, mas e se eu não lembrar? Ela falou, você vai lembrar. Você vai lembrar. E uma outra coisa, eu me lembro que quando eu estava ali conversando com ela, eu olhei
Eu olhei e fiquei olhando para um planeta, vamos dizer assim, que tinha, ela falou, é a Terra. Aquilo começou a me sugar, assim, eu queria segurar e acordei na cama. Peguei, falei, agora. Bom, peguei o gravadorzinho que eu tinha ali do lado, né, que eu via, e larali, lalala, larará, lalá, cantando o que eu tinha ouvido, tentando cantar o que eu tinha ouvido. Mas ficou uma porcaria. Eu falei, não vou conseguir. Isso aqui não vai dar certo, né? Levantei, fui lá no piano, já traduzi algumas coisas, escrevi ali, assim mesmo, as notas, tudo de qualquer jeito, sem a divisão de tempo, né? Para não esquecer e tal. Bom, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu acho que eu acertei uns 90% do que estava. 10% ali é do áudio, né? Eu escutei tudo aquilo que estava ali e aí vinha na cabeça tudo que tinha que fazer. Vinha. Estava tudo na minha cabeça, como se eu tivesse escutado, sabe, um outro disco e eu sabia, estava na cabeça. Claro, os timbres, os arranjos, tudo fui eu que fiz, porque eu tinha a melodia na cabeça, né? Eu que fiz. Por isso que eu chamei dos Confins do Céu, foi a mesma coisa. Grande parte das músicas... Inclusive, no encarte dos Confins do Céu, o Áureo cita as experiências fora do corpo. Eu cito. No ali, próprio encarte do CD. Eu falo ali, né? E então eu tive algumas saídas do corpo que houveram música, né? Nesses dois casos, eu traduzi. No trabalho que eu faço hoje no YouTube, porque hoje eu tenho o meu canal no YouTube e tenho o meu canal nas plataformas digitais, Spotify e todas as outras, Deezer, o Gobus, todas as outras, né? E são diferentes. Nas plataformas digitais está o meu trabalho, minha obra musical. O que eu estou fazendo no YouTube hoje eu não ponho lá. São trabalhos já voltados, que começaram a surgir da pandemia para cá. Da pandemia para cá eu mudei muito a minha vida. Eu hoje me recolhi no meu estúdio, tenho uma forma de vida completamente diferente da que eu tinha, vivo isolado, tenho, assim, 3 coisas que eu faço lá dentro, hoje na minha vida, que é jejum, eu trabalho muito com o jejum, alimentação equilibrada e prática muito mais forte, vou usar a palavra forte, do Tai Chi Chuan e da Yoga. Eu me dedico muito mais hoje ao estudo. Se eu praticava antes 2 horas por dia, eu estou fazendo 5 horas agora. E hoje, quando eu trabalho, o meu conceito é completamente outro, é completamente diferente. Nós tratamos no assunto da live que está lá. Disponível no canal do disponível no canal do Consciência Próspera lá, né? Do programa. Está no canal Wagner Borges. No programa do Wagner Borges, né? Eu explico muito mais, com mais detalhes sobre isso. E hoje a minha vida é mais focada nisso aí, entendeu? De ter esse tipo de composição hoje. Tive outros desdobramentos, mas não que tivesse envolvendo música, né? Realmente só foram... Esses dois aí são, para quem está assistindo, são CDs Catedral Mística e Nos Jardins do Céu, ambos do Áureo Corrado. Vocês acham fácil aí nas plataformas? Catedral Mística e dos Confins do Céu. E dos Confins do Céu. Isso, Jardim do Céu é a faixa 2. A faixa 2, dos Confins do Céu. O CD dos Confins do Nas Céu. Nas plataformas digitais estão esses dois. Já no YouTube, são trabalhos muito mais voltados hoje mesmo para tentar entender isso que o Steiner fala. Que é uma outra perspectiva. John Anderson também teve, né, música de viagem astral. Tem mais alguns? O John Anderson, ele tem uma música que apareceu no disco Time and the World, de 1970, que se chama Astral Traveler, Viajante Astral. Mas o John Anderson sempre foi um cara muito místico. Ele colocou alguns fragmentos desse misticismo dentro das letras do Yes e da carreira solo dele também. Ele tem muitas pitadas assim de algo espiritual no meio. Eu contei recentemente numa live, lá com o pessoal da Rádio Kiss, no pessoal do Frequência Rock, eu contei uma experiência que eu nunca tinha contado em público, Samuel. Eu não sei se o Áureo viu. Eu vi o John Anderson fora do corpo. Isso já tem anos. Isso deve ter uns 10 anos. O John Anderson mora nos Estados Unidos, ele é inglês. Eu me vi num lugar nos Estados Unidos, que era como um parque florestal, o John Anderson fora do corpo, vestido de pijama, cara.
tá? Ou, assim, ó, olhando para as árvores, tentando captar uma inspiração. Eu fui levado por um mentor de um outro plano, eu via ele não me via, e esse mentor falou, eu trouxe você para ver como ele capta atmosferas de letras e músicas, né, para você observar esse processo como é, e também para dar a chance de ver um cara que você, ele não usava essa expressão, um cara, eu estou falando, ver uma pessoa que você admira, que você cresceu ouvindo as músicas do Yes, e tem tanta influência na sua vida, você agora está vendo. Samuel, eu voltei para o Corpo Contente, fiquei pensando, ele nunca vai saber dessa experiência, né? O cara que eu cresci ouvindo, eu vi ele fora do corpo, e é claro, é um cara que vai ao banheiro, é um ser humano que almoça, respira, tem qualidade e defeito, mas está se falando do músico. O Áureo está aqui, músico. Puxa, que legal. Ele é pessoa, ele tem pensamento, ele tem a alimentação dele, vai ao banheiro como todo mundo. Então, você pode admirar a qualidade de alguém na música sem precisar ficar cego, achando que essa pessoa é uma divindade na Terra, como muito fã fica cego. Não, é uma pessoa com talento, que você admira pra caramba, fala, graças a Deus que ela está ali encarnada, fazendo essa música que eu gosto. Mas você não está fazendo isso de forma cega. Eu estava vendo o Joe Anderson, é uma pessoa que sequer vai saber que eu vi ele fora do corpo, talvez nem lembre dessa saída do corpo, e eu estava vendo ali o cara que eu admiro tanto, seu vocal, né, e suas letras ao longo dos anos. Então, ele escreveu muito, mas a principal faixa dele, dentro do âmbito da música do Yes, se chama Astral Traveler, está no disco Time and Word. Maravilha. Iago Mihael, qual é a sua pergunta? É sobre fita cassete, é vinil? O que você quer perguntar? Ele tem 25 anos, ele nem sabe o que era fita cassete. Ele não tem a menor ideia. Ele não sabe o que era aquelas fitas enroladas, tem que ficar canetinha. A caneta vinha fazendo assim nela. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, a gente falou já bastante de música, teve os outros programas também, mas e para o futuro? Como que vocês veem, como que vai ser essa questão de música? Principalmente o pessoal tem falado muito sobre a questão da transição planetária, e a gente vê que a música também é cíclica, né? Conforme a cultura, a gente baixa e tá no momento que não tá tão legal, aí vai subir. Como que vocês veem, como que vai ser a música no futuro? Até mesmo toda essa questão de tecnologia que tá entrando. O que vocês pensam sobre isso? Olha, o que eu penso, por exemplo, no futuro vão ter universidades de música e os caras vão pesquisar, vamos supor, sei lá, 100 anos à frente. Os caras vão pesquisar Beatles, por exemplo, o fenômeno dos Beatles, como algo histórico, como hoje o Áureo fala do Beethoven. E não tô comparando, eu tô colocando claro, como fato histórico e cultural. Então, vão ter estudantes, talvez até a gente reencarnado de volta, hein, Áureo? Estudando, sei lá, o rock da década de 70 ou da década de 60, assim como você vai ter alguém que quer pesquisar soul music 100 anos à frente, vai procurar a década de 60 na América do Norte, alguém vai estudar jazz ou blues, vai lá na década de 40, 30, 50 na América do Norte. Então, como fato histórico, vai ter revival. Agora, como movimentos cíclicos, não dá para a gente falar isso, que a tecnologia hoje está tão influente que já não tem espaço para algo mais lúdico, mais de coração. Porém, se a humanidade melhorar lentamente, é claro, nada é do dia para a noite, né? 500 anos antes, a gente estava na fogueira da Inquisição por um bate-papo igual esse. Mudou, como vai mudar, as coisas não... O pessoal fica falando em regeneração, acho que é tudo na mesma hora, e não é isso. A história mostra ciclos, né? E a música, ela passa por isso. Então, eventualmente, uma consciência melhor vai resgatar níveis de música que vão aparecer com a época lá na frente, mas com um pezinho calcado no que era feito. Isso é inevitável, não vai ter como, para o futuro, você só usar tecnologia para isso, porque a própria humanidade vai sentindo falta lentamente. É uma robotização consciencial, cara, perdendo o lado de coração e alma. E isso, se acontecer, não vai trazer melhoria para a Terra, como todo mundo está imaginando. A gente tem que aprender a usar a tecnologia como ferramenta de consciência crescendo, e não depender da tecnologia para deixar de pensar. Hoje, tem jovens, Samuel, que não sabe fazer conta de cabeça. Não tem mais desafio mental. Qualquer coisa, consulta a IA, que como ferramenta de trabalho é excelente, mas ela não pode criar dependência mental, nem preguiça. Daqui a pouco vão colocar coisas anexadas no cérebro
que a pessoa não vai nem precisar pensar, cara. Então, tudo isso tem que ser olhado. A tecnologia, a futurologia, ela depende do nível de consciência de quem usa isso como instrumento. Se a humanidade melhorar, ela vai usar ferramentas para melhorar. Mas, se for do jeito que está lento, nós vamos ter décadas ainda com essa porcaria comprimindo a consciência humana só com tecnologia. Vai demorar para sair desse tipo de armadilha. Vai demorar, isso não tenha dúvidas nenhuma, mas vai sair, eu acho. Vai sair. Por quê? Porque não tem consistência. A música na qual o Rudolf Steiner e muitos outros se referem, os músicos clássicos eruditos de hoje, que trabalham com esse conceito aqui já, podem não ter hoje relevância, mas vão estar aí, como está, por exemplo, as 4 estações de Vivaldi. Tem quase 500 anos. E hoje é ouvida, é uma das músicas clássicas mais ouvidas que tem. Está ali, está até hoje aí. Agora eu te pergunto, pega aqueles sucessos repentinos de 3 anos atrás. Você não lembra de nenhum mais. Não, 1 ano atrás você já não lembra mais. Você já não lembra mais, entendeu? É altamente descartável. É descartável. Só que a produção é tão intensa que quando uma cai já surge outra. Isso. Quando o cara morre, já põe outro exatamente igual no Isso. lugar, substituindo. E a qualidade por si vai se deteriorando também. É como a terra que você planta. Chega uma hora que ela está cansada. Ela cansa, você precisa parar, dar um tempo para ela se revigorar. Por quê? É tanta produção, que chega uma hora que começa a ficar cada vez pior. Porque tem que ser cada vez mais rápido, cada vez mais abranger mais pessoas, entrar mais dinheiro na conta. Tudo isso custa caro você fazer um show hoje. Um show custa muito caro, é coisa de milhões. E de onde vem esse dinheiro? Tem que vir esse dinheiro, tem que pagar esse dinheiro. Então, é preciso fazer coisas que atraiam o povo ali por alguma forma, que induza a pessoa a ir lá. Mas isso é passageiro, isso não tem consistência. Então, uma hora, isso deve cair, mas muita coisa deve acontecer antes. Muita coisa que não dá para a gente... Aí já seria futurologismo, né? Uhum. Então, não dá para nós fazermos isso. A colocação é válida, mas quando e onde... não dá para dizer. Mas, como algo que não é bom, cai. Sim. Aproveitar esses 10 últimos minutos da nossa entrevista para... Já? Eu vou fazer igual a na rádio. Pô, o Tomás adianta o relatório aqui. Pô, Não, já foi 1 Já hora e 22 foi, pois minutos. é. Iago, você fez algum curso com o Foi lá, Tomás foi na lá. rádio Vibe Eu Mundial, acho que foi, cara? hein? Olha, Eu acho que ele fez, hein? Daqui a pouco eu vou começar a ficar careca. Não. Igual quando a gente Tomás. fala do que gosta, não tem tempo. Esse é o meu assunto predileto. É o meu assunto Vai predileto. ter que fazer a armadilha que eu fiz com o áudio. Ah, é? Veio uma ao vivo, falei, ó, vem uma próxima. Ele veio. Por isso que eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer as lives com o Wagner. Ele falou, eu vou, se o Wagner for. Ele falha, se o Wagner, te falei, se o Wagner Falou, for, eu foi, vou. Por quê? Porque os dois se interagem, você também, as suas perguntas foram excelentes, todas elas teve grande... a pergunta que muita gente quer fazer, você fez. Muita gente, teve até nós fizemos no programa, teve perguntas que você não sabe quais foram e você fez igual. Então, você fez a pergunta correta, de forma correta, que também é importante fazer a pergunta da forma correta, para que a resposta seja correta. Aí o tempo passa, a gente não vê, né? Tá, vamos combinar com o Auro para o ano que vem, janeiro ou fevereiro. Do Auro, a gente mais, de novo aqui com você. Vamos embora, vamos fazer isso. Pode combinar, janeiro ou fevereiro. Topa? Ó, o Wagner claro. tá aqui, então você vem. A gente joga para ver se o Auro Não é? fica aí. Você fez. A gente fala de mantras, hoje não deu tempo para É falar. de mantra. Era a Sobre pergunta que eu ia fazer agora, Não, mas podemos não, pode vamos mudar. fazer um especial de mantras, cara. Pô, maravilha, então vamos mudar a pergunta. Eu ia fazer exatamente a pergunta de mantras. Era exatamente de O Auro mantras pode trazer até relacionado. o violão aqui, hein? Faço, a gente traz, que faz uma Maravilha. pegadinha de mantra rápida. Beleza, então eu ia fazer 3 perguntas de mantras para finalizar. Então vou deixar para o programa. E Isso. vou fazer uma outra pergunta, já que falou de Beethoven. Que sugestão que você traz para a música, para quem está acompanhando a gente, que está passando ou está estressado, ou está precisando de uma cura,
de Beethoven, alguma canção de Beethoven que ele consegue encontrar aí nas Exato. mídias. Busca. É aí que está agora. Não tem tudo nas plataformas digitais, ele não vai encontrar tudo. Tem alguma coisinha. Vai ter as sinfonias. As 9 sinfonias tem porque elas são populares já. Vai ter, mas o forte de Beethoven são os quartetos e sextetos. E onde vai encontrar isso? Em CD. E cadê o CD no Brasil? Tem lá na Irlanda, onde você fica mandando para mim, nas lojas lá. Foto, me manda vídeo das lojas mostrando. Eu estava na Tower né? Record em Dublin, na Irlanda, filmei, mandei pro Otto, olha aqui onde eu estou no paraíso. Não, mas o pior é que ele filma como se fosse para várias pessoas, né? Mas eu estou no tom de voz que ele está falando, eu estou falando, é para você. Eu estou sabendo que é para mim que ele está mandando. Ele está gravando para mim, mas manda para os outros também. Né? Ele sabe que eu piro nisso aí, porque exatamente é isso que nós encontramos. Então, se for no caso da música de Beethoven, os quartetos de cordas, né? Violino, viola, baixo e cello, né? E os sextetos, que são dois cellos, às vezes, Beethoven colocou muito a parte dele mesmo, que falava alto, que é a música de cura de Beethoven, nessas, não estão nas sinfonias. Nos quartetos. Informação importante. Eles estão aí, né, escondidas aí. Então, também você pode pegar outros músicos, no caso do piano, a música de Schubert. Schubert é muito importante de escutar. É muito importante. Agora, dentro da música New Age, no caso de um estresse, de uma depressão, aí é interessante escutar, por exemplo, George Winston, que é um piano minimalista, o próprio William Ackerman, que é violonista, e Constance Demby, Music. ela te muda o teu... Sim. A música dela te dá uma força espiritual muito grande, e é muito fácil de compreender essa força. Você sente essa emoção subindo. Não é algo tão complexo quanto a proposta profunda que dá do Rudolf Stein. Nós estamos falando de níveis bem aprofundados. Já no caso Então, isso aí seria uma boa dica, assim, não pondo muita coisa para não confundir a cabeça das pessoas, né? E procurar dentro da música New Age esses autores que são como a Nancy Rumbel e o Eric Tingstead. É uma música leve, suave, mas de grande qualidade. Eu acho importante isso daí. Eu recomendaria isso assim. E os dois dele, Nos Confins do Céu e o Catetal Místico, também seriam excelentes para isso. Maravilha. Eu tenho uma série de uma que eu estou falando, uma série não. Eu estou compondo numa forma completamente diferente do que eu compunha antes, eu chamo no YouTube de imersão. Imersão ao sol, imersão à vida. Vai ter agora um que eu já posso aqui adiantar, que é imersão ao sono profundo, né, que inclusive se liga a um tipo de música seria bem legal. Para o desprendimento astral, né? Esse eu estou trabalhando nesse agora. Estou trabalhando nesse aí. Vai no YouTube e escolha lá os imersões. Esse aí que você está fazendo por sono, assim que você fizer, você me avisa. Sim. Eu divulgar lá para o meu pessoal também. Esse aí eu estou fazendo e vou incluir coisas que podem envolver o desprendimento, facilitar o desprendimento. Que bacana. Wagner, aproveitando que ele deu uma dica, né, de músicas para depressão, estresse, essas conexões, o que você pode indicar, até como a música é mais uma prática, para a pessoa que quer extrair, sente que tem cargas energéticas negativas, ou mesmo os lavas astrais, e que está apurrinhando a pessoa, música ou som que dá ajuda nisso e uma prática junto. Música xamânica. Música xamânica. Para tirar carga, essas coisas pesadas aqui e trazer vida, a música xamânica. E hoje há uma abundância de opção de música xamânica na internet. O pessoal pode clicar, se ela clicar lá no YouTube música xamânica, vai abrir milhares de possibilidades. Músicas xamânicas mais fortes, ritualísticas, outras com flauta bem intimista, e aí é só a pessoa sintonizar o que ela está querendo, né? Porque tem alguém que vai se identificar mais com a percussão, o outro vai se identificar mais com a flauta, um som mais flauta nativa, né?
E é onde eu recomendo para a pessoa. E uma coisa importante, para tirar ideia pesada, coisa ruim, envolver a aura da cabeça em luz amarela clara. Tipo, fecho os olhos e imagino que a minha cabeça é um sol, de dentro para fora. Um sol irradiando para fora da cabeça por uns minutos. Escutando uma música xamânica, isso limpa formas mentais negativas, traz ânimo para a pessoa. Uhum. Muito bem, ó, o livro aqui que o Auro Corró estava apontando é o Na Luz dos Xamãs, Toques Espirituais da Todas as livrarias Xamânica. agora já tem. Em todas as livrarias você já encontra aí Na Luz dos Xamãs, livro aqui do Wagner Borges, com coautoria de Samuel Souza de Paula. Bom, eu sou suspeito por falar porque o livro está super... Ficou lindo. Vocês viram a ideia do Wagner? O visual está excelente. Também. A capa do Léo Dolfini, Também a do orelha Léo também do Léo Dolfini, e aqui encomendado pelo Wagner também para fazer sintonia, né? Foi. Das Américas, América do Norte, do Norte, América do Sul. e América eu do percebi, Sul. eu percebi isso na hora que eu abri. Esse abraço de conexão, se você encontra aqui um livro dividido em 5 partes. A última parte a gente tem uma homenagem ao Rama. E tem um capítulo sobre Devas também no livro. Tem um capítulo central sobre o Deva, que é o 3º capítulo, que é sobre os Devas. Tem Sabedoria Xamânica, Caminhos Xamânicos, os Devas, aí depois vem a homenagem do... aí depois vem um conto escrito de todos os animais que são citados no livro, eu escrevi um conto deles trazendo as suas sabedorias, e aí depois vem a 5ª parte, que é a homenagem que a gente faz com o Rama. Do Rama, do meu cachorro. Tá lá atrás da falou, porta. Não, esse é o pequeno Rama. É o pequeno Rama. Não é o grande Rama, o avatar, não. Esse é o pequeno Rama, tá lá atrás da porta me esperando. 16 anos ele já tá. Só um detalhe, um adendo quanto às músicas de flauta. Quando for procurar as músicas de flauta no YouTube, presta atenção numa coisa. Preferência aquelas que são somente a flauta. E vê se tem o nome do autor. Vê se não é uma coisa... Se for algo sem nome, que não tem uma procedência, descarta e procura uma que tem o nome de quem está tocando ali. Só para garantir que você está ouvindo algo que venha realmente... Uhum. E músicas xamânicas tem também no canal do Auro Corró, acho que tem 2 ou 3 por lá. E aquela música A Conquista também, que tem a gente falou lá no meu programa dessa música, que agora ganhou o nome de Cosmos. Outro nome agora é Cosmos. E está disponibilizada no YouTube. Olha, está no YouTube do Auro Corró, então vai lá e busca. Cosmos com K. Cosmos com K. Grego, então. Do grego. Maravilha. Eu lembrei do Cosmos, do Carl Sagan, que eu assisti essa série, que era né? Quem usa muito Cosmos é o Ken Wilber, que também resgata o Cosmos dele é com K para resgatar os princípios lá do grego de conexões com o universo. Eu sou fanático pelo Ken Wilber. É mesmo? Ken Wilber e Krishnamurti. Ken Wilber é Bodhisattva reencarnado. É Bodhisattva reencarnado. O Alex Gray fez um desenho dele lá Alex com ele Gray, como sendo Bodhisattva reencarnado. É um artista também assim, americano, maravilhoso. Maravilha. Bom, o assunto já está começando a crescer, tá vendo? Lá já está. Não é? Vai ter que fazer outro. Muito bom. Gente, só para agradecer a vocês que nos acompanham, se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu ainda. Vai também no Clube Consciência, que lá tem várias novidades que a gente compartilha antecipadamente os programas gravados. Esse é um programa gravado. A gente vai pescar e resgatar e trazer ele de volta dos estúdios da Catedral Mística, que é o estúdio do Auro Corró. Na próxima vez que ele vir gravar com o Wagner, a gente segura ele para gravar também aqui para o Consciência. Mais uma vez quero agradecer aqui ao Wagner, ao Auro Corró, aqui também no estúdio. A gente nem falou, mas lá do Rio de Janeiro tem a Águida que apareceu por aqui também. Vem trazer. Quando o Auro veio assistir. Quando o Auro veio assistir, ela que era famosa por um tal de um bolo de laranja. Ela é famosa? Não só que já é no multiverso. No multiverso já é famosa. Outro dia o Krishna apareceu para mim e falou: qual que é daquele bolo? Qual que é? Ele vai deixar de comer os docinhos que ele gostava tanto como o Ganesha com aquele docinho, o Ganesha não come, ele quer o bolo dela. E o Iago Mihael, quer falar alguma coisa, Iago Mihael? Você acompanhando assim 2 feras da música aqui no Brasil? Não, só tenho a agradecer. Foi muito bom. Me falaram que você agora está com um novo repertório. Saiu de Caraguá, depois conheceu o Wagner, está conhecendo o universo musical. Cara, ele pegou meu iPod, aquele meu iPod antigo, cheio. Ele clonou tudo, agora ele tá arrogante, agora tá cheio de música.
Ele fica É falando música por pros uma outros. vida. É É música por uma encarnação inteira. Gente, tem muita música. Agora eu fico brincando de... é aleatório. Eu abro lá a pasta, ela tem muita música. Eu clico hoje, eu vou ouvir esse tipo de música. Tem Aí tem rock coletâneas. progressivo, cara. Tem balada, tem new age, tem Sim. música xamânica, tem de tudo. Coisa boa. E foi muito legal que foi dito isso no programa passado, com o Wagner, sobre... alguém perguntou sobre a mudança, né, de música. E eu vejo isso nesses últimos 3, 4 anos. Porque, gente, o Samuel e o Wagner gostam muito de música. Muito mesmo. Aqui no estúdio, é que vocês não vêem os bastidores, né? Sempre tá rolando música, sempre coisas assim, a gente brinca deles adivinharem as músicas, coloca as músicas... Mas não adivinhar não, a gente sabe. Ele chega aqui, ele tá escutando música, fala, é música tal, música tal, ele fica... Eles erram. Não erra não, Isso é não muito teve bom. erro até agora não. E é muito legal ver isso, ver que antes eu ouvia porque eu achava, e hoje eu tenho o prazer de estar ouvindo as músicas, de gostar das músicas, e não ficar em looping com música. Eu ouço a música, eu aproveito e já tô fazendo outras coisas. Não tô com aquela música maçã. Sim, então, não colou no teu cérebro, feliz né? demais. É feliz estar aqui com vocês, é feliz. O Áureo, não tem nem o que dizer do Áureo. É uma coisa assim muito especial. Então, muito obrigado. Muito obrigado por vocês, pelo programa. Sim. Muito bem. Como a gente sempre faz, mensagem final dos nossos convidados. A Aura Corrado traz a mensagem, o Wagner faz o fechamento e a gente sobe aqui a vinheta. Gratidão a todos vocês e nos vemos numa próxima edição. Obrigado a todos vocês. Foi um papo extremamente agradável. Esse é meu assunto predileto. É o assunto que eu mais gosto de discutir, de tratar, de debater, porque sempre a gente sai daqui de dentro com alguma coisa. Por exemplo, meu estúdio nunca teve um nome. Vai se chamar Catedral Mística. Vem do estúdio Catedral. Eu nunca tinha pensado nisso. Bate aqui. Eu nunca Samuel, tinha bate pensado aqui, nisso. você deu uma sugestão genial. Então, eu fiquei quieto na hora, porque eu não ia falar. Mas eu já saio daqui. Mas você vê que no outro programa, eu falei, agora seu estúdio é um templo. Lembra? Sim. Eu falei isso no outro Agora programa. o cara falou, pô, então não, estúdio do áudio, Catedral Mística. Eu falei, eu nunca chamei meu estúdio de Catedral Mística. Isso seria... Porque eu não consigo dar nome a ele. Catedral Mística, não bom, ó. Aí. Agora tem um nome, no Catedral Mística. Se algum dia tiver um tempo, botar assim, bolo da Águida. Que aí até os devas vão querer vir para esse tempo para comer o bolo dela, acaba ficando lá. Muito bom. Então, maravilha, vai passar a mensagem? A mensagem cara, sem música eu já tinha desencarnado, né, cara? Ainda bem que a gente, para atravessar uma encarnação, a música tem ajudado bastante. Friedrich Nietzsche. A música, a vida sem a música não merece ser vivida. A câmera tá em você. Você podia chamar o pessoal para se inscrever e curtir? Eu vou colocar isso no meio da transmissão. Eu não coloquei lá. Uma chamada. Tipo, estão gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscrevam, alguma coisa assim. Vai lá. Estão gostando aqui dessa entrevista, desse bate-papo, dessas sabedorias que nossos convidados vêm transmitindo? Então, curta, se inscreva aqui no canal. Você também pode entrar dentro do Clube Consciência, que vai estar aqui na descrição. O Clube Consciência é no WhatsApp. Mas já aproveita aí, já curta e compartilha, que já faz fácil, simples de fazer. A gente entende, o YouTube entende que você está apoiando aqui o canal e esse programa. E vamos lá, crescendo cada vez mais. A gente já chegou a mais de 150 mil inscritos e estamos aí. O IA colocou uma meta gigantesca. Vou abrir esse número só nos próximos programas, mas contamos com você para ajudar a gente a chegar nessas metas aí e crescer também, para propagar para mais pessoas esses conteúdos todos.